Meus queridos, como vocês estão? Aqui estamos com mais uma live do nosso especial da Reforma, essa nossa maneira de dar uma resposta a esse mundo que nós temos, onde se comemora tudo justamente no mês da Reforma e se esquece desse acontecimento tão importante. Não vou falar que eu esqueci de desligar o som da outra tela. Não vou falar. Mais uma. Então, estamos com mais uma live e, mais uma vez, estamos com o nosso querido Reverendo Alderi Matos, que é o historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, um homem, além de um grande homem de Deus, é uma pessoa muito treinada, com grande conhecimento histórico. Sabe, nós estamos numa época hoje que, infelizmente, as pessoas pensam o quê? Que após o falecimento do último apóstolo, que acabou a igreja só foi aparecer com a denominação dele. E as coisas não funcionam bem assim. Né? Então, graças a Deus que nós temos homens como o reverendo Alderi, que mantém a história da igreja viva ainda hoje. Né? Armando, por favor, apresente o nosso convidado. Sim, boa noite, pastor Raul, boa noite, professor Alderi. É uma alegria muito grande ter o senhor aqui novamente. Já acho que é a terceira ou quarta vez que o professor Alderi faz live aqui no Nascido, a segunda vez consecutiva do nosso especial da Reforma. E eu vou fazer aqui a apresentação do professor Alderi, mas antes, só pedindo para o pessoal que estiver chegando aqui na live, curta a live, comente aqui, participe do chat. É muito importante para o YouTube recomendar essas lives para outras pessoas, para que mais pessoas conheçam esse conteúdo. E também você que for assistir a gravação, curta, compartilhe e deixe seu comentário aqui no vídeo abaixo. É muito importante também para o YouTube perceber, depois que essa live estiver gravada, que esse conteúdo é importante e recomendar para o maior número de pessoas. E também fica aqui meu recado, vocês que têm assistido às lives, assistam as lives passadas, a gente já tem bastante conteúdo aqui no canal. Essas lives, elas não vão ficar permanentes aqui, elas vão ser depois transferidas para o canal de lives, então assistam para você poder também ter mais do conhecimento. E nos próximos dias ainda vamos ter mais lives para encerrar esse mês especial da Reforma. O professor Alderi Souza de Matos, ele é bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, bacharel em filosofia pela Universidade Católica do Paraná e bacharel em direito pela Escola de Direito de Curitiba, mestre em Novo Testamento pela Escola Teológica Andover Newton nos Estados Unidos e doutor em teologia pela Escola de Teologia da Universidade de Boston. É ministro presbiteriano desde janeiro de 75 e historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje ele também dá aula no seminário, no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, e tem vários livros publicados, como Os Pioneiros Presbiterianos do Brasil, A Caminhada Cristã na História, e também O que Todo Presbiteriano Inteligente Deve Saber. Também publicou Erasmo Braga e o Protestantismo e a Sociedade Brasileira, Uma Igreja Peregrina, e Consolidadores da Obra Presbiteriana do Brasil. O reverendo Alderi também tem o livro dele, As Ciências Divinas e Humanas, e é casado com a Cíntia e é pai de 2 filhos, o Pedro Paulo e o Luiz Eduardo. E tenho a alegria de poder falar que eu conheço pessoalmente o reverendo Alderi. Hoje ele está nos Estados Unidos, num projeto grande para pesquisa, para preservação da história da igreja presbiteriana, do presbiterianismo em geral no Brasil, e é uma alegria contar com o senhor aqui nessa live de hoje. É um prazer, irmãos, estar com vocês participando dessa live, né? Participando mais uma vez desse programa tão importante, tão valioso, e para tratar desse assunto que é sempre de grande relevância, de grande interesse para todos nós, os evangélicos, porque são as nossas origens, né? É a nossa história. Então, a reforma do século XVI. Então, uma alegria estar com vocês e para podermos conversar a respeito desse tema tão palpitante e sempre tão atual. Reverendo, para a gente começar, a gente conhece a Reforma Protestante. Da Reforma Protestante nós tivemos o resgate da igreja das mãos de pessoas desonestas, e a igreja conseguiu se livrar, né? Conseguiu voltar às raízes. Então aí a gente tem os 5 solas, e a gente fala de reforma protestante. Mas a reforma não foi a reforma. Nós podemos dizer que nós tivemos várias reformas, porque nós tivemos vários polos ali da reforma. Então eu gostaria que o senhor
falasse um pouco disso para a gente, né? Que nós tivemos aí 4 vias. Então, eu queria que o senhor desse um panorama para a gente a respeito dessas 4 vias. Sim, esse comecinho, Olha, é né, verdade. do processo. É verdade. Inclusive, hoje em dia, os historiadores usam até o termo no plural. As reformas do século XVI. Então, eu tive um professor na Universidade de Boston, quando eu fiz o meu doutorado lá, o professor Carter Lindbergh. É um luterano que é professor lá na Escola de Teologia da Universidade de Boston, e ele já publicou muitos livros, e um dos livros dele tem exatamente esse título, né? As Reformas do século XVI. Inclusive, exato, já Essa é a com versão a nova, né? edição em português, né? Então, ele diz que, na verdade, no século XVI houve pelo menos 5 reformas, né? Então, a reforma luterana, ou reforma alemã, depois a reforma suíça, o movimento reformado, a reforma radical, o movimento anabatista, a reforma inglesa, o anglicanismo, e a reforma católica, porque também aconteceu, né, uma versão católica romana da reforma, né? Uma reforma católica. Então é isso. Quando a gente fala em reforma do século XVI, a gente tem que levar em conta que, ao lado de alguns elementos comuns desses 4 primeiros movimentos que eu mencionei, não contando com a reforma católica, ao lado de alguns elementos comuns, eles também tiveram as suas diferenças, tiveram as suas peculiaridades, tiveram as suas ênfases, tiveram os seus próprios personagens e ocuparam diferentes regiões da Europa. Então, quando a gente fala a respeito da reforma do século XVI, assim, de maneira genérica, nós temos que levar em conta que existem essas diferenciações muito importantes e que, num certo sentido, permanecem até hoje, né? Então, nós temos que conhecer a reforma como um todo, mas também esses compartimentos em que se subdivide a reforma do século XVI. No caso do próprio século XVI, então, a reforma se subdividiu nesses 4 ramos. Posteriormente, surgiram outros ramos, outros movimentos, outros grupos, outras confissões religiosas dentro da reforma. Mas no século XVI foram somente essas 4. Então, repetindo, a reforma alemã, ou luteranismo, a reforma suíça, o chamado movimento reformado, ou calvinismo, a reforma anabatista, ou também chamada pelos historiadores de reforma radical, depois nós podemos comentar melhor o porquê desse nome, e finalmente a reforma inglesa, ou seja, o anglicanismo. Então, no século XVI, foram esses 4 movimentos praticamente desde o começo, né? Então, inclusive, esse é um ponto, digamos assim, fraco da reforma protestante, né? Da reforma do século XVI. Um movimento que não conseguiu manter a unidade, né? Então, já quase que desde o início se fracionou, se subdividiu nessas 4 correntes, nessas 4 manifestações que acabaram, cada uma, seguindo o seu próprio caminho. E na verdade, né, essa grande quantidade de igrejas, de denominações protestantes que nós temos hoje em dia, tem as suas raízes já nessas divisões que ocorreram desde o início da Reforma, ainda dentro do século XVI.
Sim. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, vamos pelas partes da reforma, né? Vamos comentar um pouquinho sobre o luteranismo. O luteranismo, ele nasce, a gente considera aquela data de 1517, uma data formal, né? O 31 de outubro, mas o luteranismo, o Lutero, ele já vinha, de certa forma, pegando ele já vinha descontente com algumas práticas, né? E quando a reforma começa pelas mãos de Lutero, ela já estava começando. Ela começa com Lutero, só que em paralelo já está vindo movimentos dos reformados no sul. Os índios já vêm com algumas reformas, os suíços já têm, então esse movimento ele não é o Lutero que começa para o Zwinglio começar, né? Mas eu queria que o senhor comentasse como é que foi que se desenvolveu e como que foi o começo do luteranismo, até porque, por exemplo, quando todo mundo conhece a dieta de Worms e tal, né? Mas pouca gente sabe como que o luteranismo se desenvolve depois disso. Você tem lá o colóquio de Marburg e depois parece que o luteranismo sai de cena para a maioria dos evangélicos, né? Ou que tudo virou luteranismo, né? Lutero começou e tudo foi debaixo da asa dele, né? Exato. Pois é, a reforma é um movimento um fenômeno extremamente complexo, né? Na verdade, esse anseio por uma reforma da igreja é muito anterior a Lutero, né? Já houve um movimento de caráter reformista no século XII, com, com aquele reformador francês, mas que depois ficou mais relacionado com a Itália, que foi o Pedro Valdo, os valdenses, né? Uma coisa lá na metade da Idade Média. Então, esse foi um dos primeiros movimentos de reforma e que persiste até hoje. É impressionante. 800 anos depois, existe ainda a Igreja Valdense. Então, na Itália, na Argentina, no Uruguai, né? Em outros lugares, nos Estados Unidos, a Igreja Valdense. Depois, no século XIV, o movimento liderado por aquele sacerdote e ilustre professor da Universidade de Oxford, que foi Wycliffe, John Wycliffe, e que é chamado, inclusive, foi chamado, né, por historiadores de a estrela d'alva da Reforma, por causa da sua grande importância, né? Ele viveu toda a sua vida no século XIV, morreu em 1384 e, inclusive, liderou a primeira tradução da Bíblia completa para o inglês, a chamada Bíblia de Oxford, uma Bíblia ainda manuscrita, porque foi antes da invenção da imprensa, né? Então, o Wycliffe já fez vários questionamentos que seriam feitos 130 anos mais tarde por Lutero, né? 130, 150 anos mais tarde por Lutero. Nós temos também aquela figura lá da Tchecoslováquia, o Jan Hus, que foi um discípulo, né? Um discípulo do Wycliffe, e que também iniciou um movimento extraordinário. O Hus acabou sendo executado, né, por ordem do Concílio de Constança, lá no sul da Alemanha. Então ele foi queimado na fogueira em 1415, praticamente um século antes das 95 teses de Lutero, mas surgiu um movimento vigoroso de reforma, os chamados Irmãos Boêmios, depois os Irmãos Morávios, que inclusive foram extraordinários missionários, tá? No século XVII e em diante. Então é isso, são os pré-reformadores. Havia na Europa, antes de Lutero, essa frase que era ouvida com frequência: a igreja precisa de uma reforma na cabeça e nos membros, uma reforma de alto a baixo, uma reforma completa, tá? Então Lutero é herdeiro dessa história e ele é herdeiro desses anseios, dessas aspirações, tá? E ele então reuniu a esses elementos também a sua própria experiência religiosa pessoal. Depois entra em cena também o nacionalismo alemão,
tudo isso se somou, então, para produzir a reforma alemã, a reforma luterana. Mas, então, é isso. Nós, claro que valorizamos muito a figura de Lutero, porque certamente ele foi o que deu o pontapé inicial, né? Embora depois tenham surgido movimentos muito importantes, tão importantes quanto o luteranismo, mas ele tem essa primazia, né? Foi ele quem começou, ainda que não intencionalmente, mas foi ele quem começou a reforma com a publicação das suas famosas 95 teses sobre as indulgências, né? No começo ele apenas queria discutir essa questão, ele nem de longe pensava em promover uma divisão da igreja, né? E então, com o desdobrar dos acontecimentos, é que ele foi levado nessa direção, no início contra a sua vontade e depois assumindo mesmo esse papel. Mas uma coisa interessante, né, uma coisa até irônica, é que, num certo sentido, a reforma foi um fracasso, né? Porque ela não conseguiu o seu objetivo principal. Qual que era o objetivo principal? Era levar a igreja majoritária, a Igreja Católica Apostólica Romana, de volta aos seus fundamentos bíblicos, aos seus fundamentos neotestamentários. E isso a reforma não realizou, Ou né? seja, uma reforma mesmo, né? Que era Isso, reformar a Igreja Católica, onde ele está. isso, exato. Houve uma reação tão violenta, tão agressiva da Igreja Romana contra as propostas de Lutero, né? Fechando-se contra qualquer possibilidade de reforma e, e mandando para a marginalidade, né? Digamos assim, o movimento de Lutero, que então se tornou impossível uma reforma da própria Igreja Católica, de maneira que foi um movimento que acabou acontecendo fora da Igreja Romana, né? Uhum. E com o surgimento, portanto, de novas igrejas, produzindo aí uma nova divisão da cristandade, além daquela que já tinha acontecido cerca de 500 anos antes, como a divisão entre os católicos romanos, ou a Igreja Latina, e a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Oriental, no século XI, né? Inclusive, muitas vezes se faz essa acusação contra a Reforma Protestante de que ela dividiu a cristandade. Não, a cristandade já estava dividida quando aconteceu a Reforma Protestante, né? Essa divisão que tinha acontecido meio milênio antes da Reforma Protestante. A divisão entre os cristãos ocidentais, latinos, e os cristãos orientais de língua grega. Então, Sim. não foi a primeira divisão ocorrida no cristianismo, de modo algum. Mas, professor, eu queria que o senhor explicasse para o nosso público que está assistindo um pouquinho de como que o luteranismo se desenvolveu após Lutero, porque a gente tem, acho que para nós, que o luteranismo, ele hoje, a gente não enxerga ele como parte do grupo evangélico, vamos dizer assim. Eu sei que a igreja eu estou usando esse termo evangélico em geral, né? Eu sei que na Alemanha eles usam o termo evangélico para se referir aos luteranos, mas o que foi que aconteceu para que houvesse essa divisão, vamos dizer assim? A gente acaba não enxergando os luteranos como protestantes, como os outros grupos, me dá essa impressão. Certo. Bom, o luteranismo, no final de todo aquele processo, ele acabou atingindo cerca de metade da Alemanha, né? Metade da Alemanha aproximadamente tornou-se luterana e a outra metade permaneceu católica. Então, os dois grandes grupos ali, um ao lado do outro. O luteranismo também alcançou fortemente os países nórdicos, a Escandinávia, né? Então, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca e a Islândia. Todas essas nações abraçaram integralmente o luteranismo, se tornaram nações protestantes, né? Então, o luteranismo geograficamente ficou restrito mais a essa região do norte da Europa. E depois, principalmente através da imigração,
né? Grandes contingentes de alemães e dinamarqueses, suecos, noruegueses, se espalharam pelo mundo afora, inclusive muitos foram para o Brasil, né? Levando consigo o seu luteranismo. E então, por meio da imigração, também de missões, do esforço missionário, então o luteranismo foi levado para muitas regiões do mundo. E hoje existe a Federação Luterana Mundial, congregando essas diferentes igrejas luteranas ao redor do mundo. No Brasil, nós temos duas denominações luteranas diferentes. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, a IECLB, que tem uma linha assim mais progressista, ecumênica, né? E nós temos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sem a palavra confissão, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, que tem inclusive, curiosamente, uma origem norte-americana. A outra tem uma origem alemã mesmo. E essa outra veio do chamado Sínodo de Missouri, aqui nos Estados Unidos, né? E essa é bem evangélica, é parecida com qualquer outra igreja evangélica, né? Então, não tem linha progressista, ecumênica, tal, é uma linha mais evangélica, evangelical mesmo, né? Então, é isso. Mas os luteranos, eles estão inseridos plenamente dentro do protestantismo e dentro até mesmo, pelo menos alguns setores do luteranismo, dentro daquilo que nós chamamos de evangelicalismo, né? O problema é que no Brasil, eles ficaram por muito tempo como uma igreja de imigrantes, uma igreja étnica, uma igreja de alemães e seus descendentes, inclusive usando o próprio idioma alemão. Então, quando é que ocorreu a nacionalização plena do luteranismo brasileiro? Com a Segunda Guerra Mundial, né? Durante a Segunda Guerra, o Brasil entrou em guerra contra a Alemanha e daí proibiu o uso do idioma alemão nas igrejas, nas escolas, no sul do Brasil. Isso forçou os luteranos, então, a fazerem uma abertura para a sociedade, para a cultura brasileira, passaram a adotar a língua portuguesa para todas as suas atividades, né? Então, esse foi um fator muito positivo, muito salutar para esse movimento e para essa igreja. Reverendo, um pouquinho sobre Lutero. Nós podemos dizer, porque nós tivemos os pré-reformadores, né? Pessoal, calma que nós vamos chegar no Calvino, tá? Não fiquem, a gente é calvinista, a gente vai chegar no Calvino, mas vamos terminar Lutero primeiro. Nós tivemos os pré-reformadores, mas com Lutero algo aconteceu de diferente. Nós podemos dizer que Lutero, no momento em que ele tenta a reforma dentro da igreja, que aconteceu o que pode ser chamado de uma tempestade perfeita, ou seja, era a época que nós tínhamos a prensa, ele teve o príncipe que meio que o protegeu, a universidade que ele estava, ele já era influente. Então, nós podemos dizer que isso acabou dando uma certa proteção para ele que os outros não tiveram. Esse é um ponto. E quando a gente fala de reforma, que ele não conseguiu a reforma, que então houve uma cisão, a gente pode dizer que isso foi denominacional, mas que a igreja, na realidade, extirpou a banda podre, digamos assim. E não o contrário, né? Porque hoje o que o romanista acusa a gente? Ele fala que nós somos frutos de uma rebeldia, de uma rebelião, de uma cisão da igreja verdadeira, que é a igreja de Roma. Quando, na realidade, a igreja de Roma ela não seguia mais a palavra de Deus há tempo. Exato. Né? É verdade. De fato, a reforma resultou de uma combinação muito feliz de circunstâncias, né? Então, você mencionou aí algumas, né? Como a existência da imprensa.
100 anos antes, 50 anos antes, a reforma dificilmente teria acontecido. Então, a existência da imprensa, a possibilidade de imprimir e divulgar rapidamente, numa questão de dias, as obras, as ideias dos reformadores, isso contribuiu muito para o êxito do movimento de reforma, né? Eu já mencionei também o nacionalismo alemão, a própria corrupção que havia na igreja, inclusive associada àquela venda indiscriminada das indulgências, né? Mas praticamente todos os historiadores concordam que também um elemento fundamental para a reforma de Lutero foi a sua própria experiência religiosa pessoal, né? Ele não é simplesmente um sujeito que olha para a condição da igreja, que olha para os acontecimentos da sua época e tal, e resolve iniciar um protesto, iniciar um movimento. Esse movimento teve como catalisador, né, o que aconteceu com ele mesmo, dentro dele, no seu coração, na sua mente, na sua alma, né, a sua experiência religiosa em torno da questão da justiça de Deus. Lutero era um homem obcecado com esse conceito bíblico e teológico, a justiça de Deus. Ele achava que essa justiça era uma justiça severa, rigorosa, punitiva, né? Deus, como aquele grande policial celeste que estava sempre vigiando as pessoas para puni-las pelos seus erros, pelos seus pecados. E daí, lecionando Bíblia na Universidade de Wittenberg, lecionando sobre os Salmos, Romanos, Gálatas, Hebreus, ele começou a ter um novo entendimento a respeito do Evangelho e a respeito da justiça de Deus. Então, a justiça de Deus não como algo que ele exige de nós sem que nós tenhamos condições de proporcionar isso a ele, mas algo que ele, ao contrário, nos concede. Ele nos concede graciosamente em Cristo, né? Então, ele ficou impressionado com expressões do apóstolo Paulo, por exemplo, aquela expressão onde Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele ficou inculcado com essa expressão, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele pensou, opa, aqui tem algo complicado. A justiça de Deus é uma coisa ruim, o Evangelho é uma coisa boa, boas novas, boas notícias. Como é que uma coisa tão dura e inflexível como a justiça de Deus pode se revelar no Evangelho, que são boas novas, boas notícias, né? E a conclusão dele, bom, eu devo estar entendendo mal a justiça de Deus, né? E finalmente ele chegou àquela maravilhosa doutrina que se tornou a pedra fundamental da reforma do século XVI. A justificação pela graça mediante a fé somente, né? A justificação pela graça de Deus, mas da qual nós nos apropriamos por meio da fé. Fé esta que também é uma dádiva graciosa de Deus. Então é isso. Isso teve um efeito assim tremendamente revolucionário, libertador na vida, na mente, na consciência de Lutero, né? E foi a partir então dessas novas convicções que ele passou a fazer questionamentos como aqueles relacionados com a venda das indulgências e depois outras questões que foram surgindo sucessivamente. Uhum, sim. Aliás, só para o pessoal. Opa, Raul, está sem som. Ou seja, o dominó foi caindo. Ele puxou uma heresia e foi desmontando, né? Então... Exato. Uma coisa que eu queria comentar com o pessoal, o Raul, ontem a gente mostrou aqui na live uma capa de um e-book que eu estou produzindo no Castelo Forte. Não sei se você está aí, Raul. Eu pego que aqui, pega aí para a gente mostrar rapidamente,
que na verdade eu estou pensando em dividir esse e-book em dois, porque cadê o Raul? Só um minutinho que eu É que eu entenda a minha pe- idade. Eu sou é, um homem idoso, então calma. o, Eu rever- o professor Alderi, ele comentou que o Lutero não tinha essa intenção de início de fazer a reforma protestante, o que a gente convencionou de chamar de reforma protestante. Ele não imaginou que o que ele estudou, o que ele compreendeu, ia levar a esse movimento de reforma. E o professor também relatou aqui a experiência de Lutero. Aí, nesse e-book, a gente está traduzindo, espero que a gente consiga lançar até antes do dia 31. Eu e a minha equipe, a gente fez a tradução desse livro do Philip Melanchthon, que é A Vida e os Atos de Martinho Lutero. É um livro curto, no qual o Philip Melanchthon ele escreve em 1549, se eu não me engano, 1548, um relato sobre a vida e obra de Lutero. E ele é uma fonte primária. Ele conviveu com Lutero desde o comecinho da reforma, e ele relata justamente essa questão de que o Lutero não tinha essa intenção imediata. E nesse book, nesse relato, vocês vão ter acesso a uma fonte primária da vida e obra de Lutero. Obviamente não é uma biografia extensa, né? Mas também nesse book, eu acho que a gente vai dividir em dois, a gente fez a tradução também do próprio relato de Lutero, do que o professor Alderi falou sobre a experiência dele de entender a justificação pela fé. É um relato mais curto, até, não sei, por isso que a gente não sabe se a gente vai colocar nesse book ou vai dividir em dois, no qual ele relata esse entendimento que ele teve da justificação pela fé, quando ele começou a estudar os Salmos, Romanos, né? E ele fala lá, ele fala que no começo ele não tinha a intenção de ser nada contra o Papa. Na verdade, ele seria um grande defensor do Papa. Depois ele foi entendendo e compreendendo as doutrinas, e aí ele se voltou contra o que ele entendia que eram os erros da doutrina católica romana dos dias dele. Então, só para o pessoal ficar com um gostinho dessa obra que a gente deve trazer no projeto Castelo Forte. E, professor Adri, seguindo nos movimentos de reforma, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o movimento reformado. A gente convencionou associar ele com o Calvino e o calvinismo, o que é certo, mas ele começa com o Zwinglio na Suíça, né? Eu queria que o senhor começasse, o senhor começasse a falar um pouquinho sobre o movimento suíço inicial e como ele vai ser desenvolvido com o Calvino e até de certa forma com o Knox na Inglaterra. Então o fato é esse, né? Tão logo surgiu o movimento de Lutero, a reforma alemã, esse movimento começou a causar impacto também fora da Alemanha, né? E principalmente nos países mais próximos, como a Suíça. Então, logo surgem ideias luteranas na Suíça que acabaram influenciando esse sacerdote, né? Mais um sacerdote, Ulrico Zwinglio. E Zwinglio, então, acabou sendo o fundador de um novo movimento de reforma. Semelhante Raul, em como é alguns que o aspectos. professor Degui, como é que o Raul, desculpe interromper, como é que fala o nome do Zwinglio em suíço? Zwingle. A pronúncia lá, o nome dele é Svingo. Eu fiquei impressionado, porque daí eu lembro do magrinho lá do Senhor dos Anéis, meu precioso. Eu não consigo tirar isso da cabeça agora. Entendeu? Mas, então é isso. Esse jovem sacerdote, né, esse jovem padre suíço, que tinha sido pároco em algumas cidades do interior lá do seu país, ele finalmente se tornou o sacerdote da principal igreja de Zurique, a Grossmünster. E está lá até hoje, uma igreja muito grande, muito bonita, né? E o que acontece? Ele tinha sido influenciado, o Zwinglio, porque o Zwinglio, ao contrário de Lutero, ele teve uma formação humanista. Então, ele estudou grego, ele teve, né, lia lá os autores humanistas e tal. E uma das influências que ele recebeu foi do grande Erasmo de Roterdã, que é o chamado príncipe dos humanistas. Agora, o Erasmo de Roterdã havia produzido uma obra maravilhosa um ano antes da Reforma, 1516.
a qual ele deu o nome de Novum Instrumentum, novo instrumento. Ele publicou o Novo Testamento grego. Foi a primeira vez na história que o Novo Testamento grego foi impresso e não manuscrito. E junto com esse texto grego, ele publicou uma tradução que ele mesmo fez do Novo Testamento para o latim, né? E elas ficavam em folhas lado a lado, assim. Você via de um lado o grego e do outro lado, na outra página, o latim. Foi um recurso maravilhoso para o estudo do Novo Testamento, né? E essa tradução do Erasmo de Roterdã causou um impacto, assim, um terremoto na Europa, né? Nos círculos acadêmicos e religiosos. E uma das pessoas impactadas foi o Zwinglio. Então, quando o Zwinglio assumiu o seu púlpito lá na Grossmünster, em Zurique, ele avisou para os seus fiéis, né, no primeiro dia, inclusive era o dia do aniversário dele, dia 1º de janeiro de 1518. Ele falou: pessoal, daqui para frente eu vou pregar só a Escritura. Segundo, eu vou pregar em sequência. Então, vamos começar com o capítulo 1º de Mateus, no caso, o Novo Testamento, né? Vamos começar com Mateus capítulo 1 e vamos seguindo em sequência. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Foi dessa maneira, então, que surgiu a Reforma Suíça, e Zwinglio, então, à medida que ia estudando e pregando o Novo Testamento, né, começou a fazer um número crescente de questionamentos em relação à teologia católica, e, finalmente, no ano de 1523, ocorreu o primeiro debate de Zurique, para o qual Zwinglio redigiu os seus famosos 67 artigos. E foi a partir desse debate, que foi vencido facilmente pelo Zwinglio, né, que teve início formalmente a Reforma Suíça, que depois recebeu o nome de Movimento Reformado. Então é isso, o Movimento Reformado não tem a sua origem em Calvino, e sim a sua origem nesse indivíduo de uma geração anterior. Eu sempre digo, né, Calvino pertenceu à segunda geração de reformadores. Quando Calvino nasceu, os primeiros reformadores, né, já eram homens adultos. Então, Calvino vem numa segunda geração. Lutero nasceu em 1460. Não, 1483. 1483, isso, 1483, e o Zwinglio em 1484. Né? São Então, muito eles são próximos. praticamente contemporâneos. Né? Eles é que fazem parte da primeira geração, né? O Lutero e o Zwinglio. E já Calvino vem na geração seguinte. Né? Calvino é de 1509. Então, quando Calvino nasceu, Lutero já estava com 26 anos e Zwinglio com 25. Né? Mas então foi essa a origem do movimento reformado, da Reforma Suíça. E foi somente depois da morte de Zwinglio que Calvino entrou em cena. Né? Sim, mas Então, Calvino... professor Alderi, mas comenta com a gente sobre o senhor está falando da primeira geração, mas comenta para a gente sobre o pacto, a briga, a trombada que deu entre Zwinglio e Lutero, que foi o colóquio de Marburg, que lá houve a primeira divisão, vamos dizer assim, do movimento reformado em geral, né? Exato. Então, esse príncipe alemão, né, o Felipe de Hesse, teve essa ideia de convidar esses diferentes grupos protestantes para um debate, a fim de que eles pudessem chegar a um consenso nas suas posições, e isso fortalecesse o movimento protestante na sua luta contra os católicos, que estavam agora querendo acabar com eles. Né? E então havia 15 pontos lá na pauta, que foi discutida no colóquio de Marburg. E eles concordaram no primeiro ponto,
concordaram no segundo, concordaram no quinto, no décimo, no 14º. Quando chegou no 15º, eles não puderam concordar. Foi uma pena, O né? cabeça dura do Lutero também, né? Exato. E qual foi o 15º ponto? Então, a questão da ceia do Senhor, né? Então, esse ponto realmente, ironicamente, né, paradoxalmente, o sacramento da comunhão se transformou num pomo de discórdia entre os protestantes. E eventualmente surgiram aquelas 3 posições acerca da ceia do Senhor dentro do protestantismo. Então, a posição luterana, que é a consubstanciação, a posição zwingliana, que é a simbólica ou memorial, e a posição de Calvino, que é chamada da presença real, né? Então, infelizmente, foi esse o desfecho do colóquio de Marburg, e isso acabou enfraquecendo o movimento protestante na sua luta contra o catolicismo, muito mais poderoso do que eles, né? Então, foi realmente uma coisa lamentável dentro da história inicial do protestantismo. Sim. E aí tem esse movimento de reforma suíça, né? Dentro desse movimento inicial vai surgir os primeiros grupos anabatistas, mas eu não vou chegar nesse ponto agora, a gente deixa para daqui a pouco. Mas aí, logo depois, quando os Zwinglius já tinha falecido, você começa a ter um movimento de reforma. Você tinha, né, os movimentos de reforma em Zurique, em Estrasburgo, só que aí, em 1536, uma certa cidade chamada Genebra vota pela adesão à reforma. E aí quem chega lá? O Calvino. Então, logo depois de 1536, um francês, refugiado, né? E aí eu queria que o senhor comentasse já sobre Calvino e como que foi esse segundo movimento da reforma. Mas Calvino na França, lá da ponta, por que ele saiu da França? Como isso chegou até ele? Porque o pessoal fala, não, Calvino é em Genebra. Eu já vi irmão falar para mim, não, porque o Genebrino Calvino, eu falei, opa, calma, não é assim. Ele foi muito amado em Genebra e também pouco amado, mas ele é francês. Genebrino por adoção. Por maioria de votos, né? Então, é sempre importante a gente olhar para a cronologia, né? Então, a reforma suíça, num certo sentido, começa em 1518, mas começa mesmo para valer, mais formalmente, em 1523. Daí, 8 anos depois, Zwinglio morre, né? 1531. E mais 4 anos depois, mais 5 anos depois, 1536, finalmente Calvino entra em cena. Então é isso. Calvino abraçou a reforma ainda quando estava residindo e estudando em Paris, possivelmente em 1533. Calvino não deixou informações detalhadas sobre a sua conversão. Ele apenas menciona num dos seus comentários que foi uma conversão repentina, em latim, conversio subita. Mas possivelmente em 1533. Então ele se converteu e escreveu pouco depois a sua primeira obra como protestante, que foi um prefácio para a tradução do Novo Testamento do grego para o francês, feita por um primo dele, um primo de Calvino chamado Roberto Olivetan, né? Então, esse prefácio intitulado A Todos os que Amam Sinceramente a Nosso Senhor Jesus Cristo foi a primeira obra de Calvino como adepto da Reforma, né? Então, ele teve que fugir de Paris e ele foi para uma cidade chamada Angoulême, onde ele, então, teve à sua disposição ali uma boa biblioteca e ele passou a fazer as pesquisas que resultaram na obra magna dele, né? Que foram as institutas, a instituição da religião cristã, que foram finalmente publicadas na Suíça em 1536. E nesse mesmo ano de 1536, Calvino resolveu ir para Estrasburgo
para ficar junto de um outro líder importante da Reforma que estava despontando, que era o Martin Bucer, né? Calvino era um admirador do Bucer, então ele pensou, eu vou ficar lá com o Bucer, vou aprender mais sobre a Reforma com ele. Todavia, estavam havendo manobras militares dos exércitos da França e da Alemanha. Então, ele teve que fazer uma grande volta no caminho para chegar a Estrasburgo. E essa volta o fez passar por Genebra, onde ele pretendia apenas pernoitar e seguir viagem no dia seguinte. Pernoite longo. Mas acontece que Genebra tinha recentemente, há poucos meses, abraçado a reforma pela instrumentalidade do Guilherme Farel, outro importante reformador suíço, né? O Farel, então, tinha andado por outros lugares lá da Suíça e finalmente chegou como uma espécie assim de um missionário da reforma a Genebra e a cidade abraçou a reforma. Quando o Farel soube que o autor das recém-publicadas Institutas estava de passagem pela cidade, então, segundo consta, né, ele entrou no quarto de Calvino, lá na hospedaria, e fez um apelo assim veemente para que Calvino permanecesse ali em Genebra e o ajudasse na consolidação da reforma. A reforma estava dando apenas os seus primeiros passos em Genebra. E Calvino, que era um sujeito meio tímido, meio retraído, ele tentou tirar o corpo fora, como se diz, né? Ah, não, eu quero contribuir para a reforma assim no âmbito intelectual, literário, quero produzir obras em benefício da reforma, eu não quero ficar na frente de batalha, né? Ocupando uma posição assim de liderança, como você está fazendo, né? E eu sei que o Farel acabou ficando contrariado, né, com essas evasivas de Calvino e deu um ultimato para ele, né? Que Deus amaldiçoe os seus planos, essa sua tranquilidade, essa busca de sossego, né? Quando nós estamos com uma necessidade tão grande aqui nessa cidade. E Calvino, então, ficou muito assustado com essas palavras de Farel e acabou A fama concordando. de Farel é que ele era né? Ele Isso. era Tem os Ele quadros, tinha um que pintam dele temperamento assim, né, com fogoso, dedo. assim, né? fogoso, ele Era muito apaixonado, né, pelo que ele fazia, né? Um temperamento forte. E Calvino permaneceu ali colaborando com Farel por 2 anos, 2 anos. Daí os dois acabaram entrando em conflito com as autoridades civis, com os conselhos dirigentes de Genebra, e acabaram sendo expulsos. Então, em 1538. E então, foi então que Davi realizou aquele seu plano anterior de ir para Estrasburgo e passar um tempo ali junto com o Martin Butzer. Ele passou 3 anos com Martin Butzer, que foram, inclusive, os 3 anos mais felizes da sua vida, né? Foram anos tranquilos, sem grandes lutas. Foi também o período em que ele se casou, né, com a Idelete e produziu várias obras, uma nova edição das Institutas, o seu primeiro comentário bíblico, o comentário de Romanos e assim por diante, né? E depois desses 3 anos, então, ele retornou para Genebra e retornou para ficar definitivamente até o fim da sua vida em 1564. Sim, o Raul, abre na Amazon, pega aquele meu livro lá, o Em Defesa da Reforma. O Calvino, ele ficou em Estrasburgo, né? Aí ele volta para Genebra, meio contrariado, não contrariado, mas assim, ele recebe as mesmas pessoas que os expulsaram de Genebra chamam Calvino de volta porque elas tinham recebido uma carta do cardeal Jacob Sadoleto tentando aliciar que a cidade de Genebra retornasse para debaixo do catolicismo romano. E ele era um bispo lá de uma região lá da França, ali da Suíça. E o pessoal do Conselho de Genebra não soube responder. Aí eles Armando, não acham. abre no navegador aí e compartilha a tela. Ai, peraí. Você não consegue achar aí na Amazon? Não, aqui eu procurei e não apareceu.
Em defesa da reforma. Eu consigo? Será? Deixa eu ver aqui. Aí o. Ah, achei. É que tá o PDF. Eu consigo compartilhar e onde é que eu compartilho? Na telinha aí, compartilhar, clica, escolhe qual a janela que você quer compartilhar. Ah lá, Tá vendo aí? já apareceu para mim. Isso. Então, aí o Sadoleto ele manda uma carta para Genebra e Genebra chama Calvino para que escreva uma contra-resposta. E o Calvino escreve uma carta defendendo os princípios da reforma protestante, defendendo da necessidade da igreja ser reformada, de que o catolicismo romano acusava os reformadores de heresia, mas que na verdade eles que estavam se desviando das verdades do evangelho conforme a Bíblia e conforme os pais da igreja, e o Calvino mandando essa resposta impressiona muita gente e o Conselho de Genebra chama Calvino de volta. Lutero fica sabendo dessa carta, Lutero fica sabendo dessa carta de Calvino, elogia bastante, e aí aqui no projeto Castelo Forte a gente tem a tradução da carta de Calvino ao cardeal Sadoleto, que é um dos documentos mais importantes do movimento inicial da reforma, e no caso específico dessa tradução do projeto Castelo Forte, nós também temos nela a tradução da carta que o Sadoleto mandou para Genebra. Então, nesse documento, nesse e-book que você pode adquirir na Amazon, você tem tanto a carta que Calvino, a carta que Sadoleto manda para Genebra, quanto a resposta de Calvino, que é um documento importante. E acho que. Como é que eu paro de compartilhar aqui? Tá. E aí. Opa, cancelar. É só para fazer essa propaganda desse trabalho do projeto, que é único no Brasil. Não tem, até onde eu saiba, outro lugar que consta também com a carta do cardeal Sadoleto. E, no caso, professor Aldeir, aí o Calvino ele vai desenvolver o trabalho dele em Genebra e tem lá suas complicações e suas vantagens, né? Ele tem a complicação em relação ao Miguel Serveto, né? Que ele chega lá em Genebra, quanto a boa coisa de ter feito a Academia de Genebra e até mandado missionários para o Brasil. Fala mais um pouquinho sobre esse movimento de Calvino e a importância dele para a reforma. Até porque Serveto, né? Calvino ficou numa situação que, se ele não fosse o promotor de justiça, no caso, ia sobrar para ele, né? Então falam, não, Calvino assassinou o coitadinho do Serveto. Não é bem assim a coisa. Pois é, Calvino teve uma longa permanência em Genebra, né? Então, quando ele retornou para Genebra em 1541 e ele morreu em 1564, então isso dá 23 anos, mais aqueles 2 anos que ele havia passado anteriormente na cidade, então 25 anos. Então quase a metade da sua vida. Calvino morreu com 55 anos, então quase a metade da sua vida, 25 anos, ele passou em Genebra. E claro que ele fez muita coisa aconteceu nesse período, né? Então a gente só pode fazer aqui alguns destaques, né? Ele teve muitas dificuldades com os conselhos dirigentes de Genebra, com um partido lá que ficou conhecido como Partido dos Libertinos, né? E que não queriam aceitar muitas das propostas de Calvino para a igreja e para a cidade de Genebra. Então, quando que Calvino passou a ter um relacionamento mais tranquilo com as autoridades civis de Genebra? Em 1555, ou seja, 9 anos antes da sua morte. Então, só nos seus últimos 9 anos, desses 25, é que Calvino teve um relacionamento mais cordial, mais tranquilo, mais harmonioso com os dirigentes, né? E ficou livre daquelas aflições, daqueles incômodos tão grandes que ele tinha tido por muitos anos. Agora, uma coisa interessante, quando é que foi a morte do Serveto? 1553, 2 anos antes, numa época em que Calvino ainda tinha um relacionamento difícil com as autoridades, né? Então, nem dá para dizer, olha, as autoridades se uniram com Calvino, ou Calvino se uniu com as autoridades para acabar com o Serveto, porque eles estavam em conflito ainda naquela altura. E a gente precisa entender, então, que Serveto foi julgado, condenado e executado, não foi
pela Igreja Reformada de Genebra, foi pelos órgãos dirigentes da cidade de Genebra. Foram as autoridades civis de Genebra, né? Enquanto autoridades civis, é que eles fizeram isso, que eles fizeram esse julgamento e promoveram essa execução. É verdade que Calvino atuou como a principal testemunha de acusação, porque o que estava em jogo nesse julgamento era uma questão teológica. E qual era a maior autoridade na área de teologia que havia em Genebra naquela época? Era Calvino, né? Então ele testemunhou contra Serveto, mas uma coisa que muita gente não sabe é que Serveto recentemente havia sido condenado à morte pelo Tribunal da Inquisição na cidade de Lyon, na França. E ele possivelmente teria sido executado lá se não tivesse fugido da prisão. Tanto que foi queimado 2 vezes. Ele fugiu e de uma maneira que não dá para explicar inteiramente, ele foi parar em Genebra, logo em Genebra, sabendo como Calvino discordava dele. Aliás, todo mundo discordava dele, porque naquela época, você negar a Trindade era cometer a pior das heresias que podia haver, né? Algo condenado tanto por católicos quanto por protestantes, né? Então ele apareceu em Genebra, foi reconhecido, foi preso, foi julgado, mas de qualquer modo, de qualquer maneira, né, os reformados posteriores reconheceram que Calvino errou. Calvino não é nenhum super-herói, não é nenhum santo, né? A gente não deve colocar os reformadores num pedestal, como se eles fossem homens, né, impossíveis de cometer qualquer erro, né? Calvino cometeu erros e certamente esse foi um erro que ele cometeu, embora influenciado pelo clima de grande intolerância religiosa que havia no seu tempo, né? Ele acabou participando desse elemento que era amplamente generalizado na Europa naquela época. Sim. Então, mais tarde, no início do século XX, no transcurso dos 350 anos da execução de Serveto, então acho que foi em 1903, Isso. né? 1903, foi erigido um monumento lá em Genebra, um monumento chamado de expiatório, onde os calvinistas, os herdeiros de Calvino, né, mesmo reconhecendo a sua importância, as suas contribuições, né, mas reconhecendo ao mesmo tempo que, como um homem da sua época, ele cometeu esse erro ao participar da morte de Serveto, algo que poderia ter sido evitado, né? Serveto poderia ter sido condenado à morte, à prisão, poderia ser condenado ao exílio, mas não à morte, né? Sim. Mas O quem máximo deu que a Calvino sentença, conseguiu. quem deu a sentença não foi Calvino. E também, se de acordo com os registros, Serveto era para Calvino, que são os haters hoje na internet. Ele teceu comentários sobre obras de Calvino, ele ia contra Calvino, entendeu? Então, ele não era aquela flor que se cheire também. Lógico que hoje para a gente é um absurdo a gente ter uma questão dessa, mas era uma pena que foi aplicada por uma lei. Outra mentira que dizem, não, Calvino era político, ele foi o rei de Genebra, ele mandava eliminar as pessoas. Calma, não é bem assim. Mas o professor Aldeir, aí você tem. Eu comentei sobre essa complicação, né, em relação a Calvino, que muita gente usa isso como. Muita gente acaba usando esse evento como uma forma de argumentar contra o calvinismo, que é uma coisa absurda, mas Calvino também ele criou a Academia de Genebra e muitas pessoas foram aprender lá
por conta, né, dos exílios que muitas pessoas enfrentavam por conta das perseguições, e acabou espalhando bastante o movimento reformado. Comenta para a gente sobre isso, e aí depois a gente comenta dos anabatistas. Tem um dos nossos espectadores aí que tá dando lambada aí no Calvino, né? Diz que Calvino, A como Lutero, Inquisição participou, calvinista. sim, de muitas mortes e que houve uma inquisição calvinista e luterana, né? Então, essa é uma maneira, como muitos resumem toda essa história, né? Para eles, a reforma foi isso. Não tem nada de bom, não deu nenhuma contribuição positiva, simplesmente praticaram violências como os católicos e ponto final, né? Mas o fato é que houve também contribuições imensamente positivas. O legado da reforma é muito valioso. A reforma é um dos movimentos, né, que contribuíram para o mundo moderno, tal como o conhecemos, né? Apesar desses excessos cometidos por Lutero e por Calvino, mas o fato é que os seus herdeiros, os seus sucessores, passaram a adotar posições muito mais irênicas, muito mais conciliadoras, né? E deram contribuições muito valiosas nos mais diferentes aspectos. Então, foi mencionada aí a questão da educação, né? Calvino Calvino fundou a Academia de Genebra exatamente no ano de 1559, ou seja, 5 anos antes da sua morte, que foi o mesmo ano em que ele publicou a última edição das Institutas, e também se tornou cidadão de Genebra, né? Então, essas três coisas importantes aconteceram em 1559, 5 anos antes da morte de Calvino. Cidadão de Genebra, última edição das Institutas e a fundação da Academia de Genebra, né? Que hoje é a Universidade de Genebra. Então, foi uma das inúmeras escolas, tanto primárias como secundárias e superiores, que foram fundadas pelos protestantes, né, por toda a Europa e depois em muitas outras regiões do mundo. E foi uma das contribuições mais extraordinárias. Mas a gente tem que lembrar daqueles grandes princípios da reforma do século XVI, por exemplo, o princípio do livre exame, ou seja, de que todo cristão tem não só o direito, mas o dever de estudar por si mesmo as Escrituras. Livre exame, que não significa livre interpretação das Escrituras. São duas coisas completamente diferentes, né? Mas o livre exame. Foi esse princípio, esse postulado, que levou também a ênfase na educação, para que as pessoas possam estudar de maneira inteligente as Escrituras. Elas precisam receber educação, receber as ferramentas para isso, né? E principalmente os líderes, principalmente os pregadores, né? Então, daí a ênfase na formação teológica de bom nível, no estudo das línguas originais, no estudo das ferramentas da hermenêutica, da exegese, assim por diante, né? Então, as contribuições foram. Outro princípio importante da reforma foi o sacerdócio de todos os crentes. O fato de que todo crente, num certo sentido, é um ministro de Deus, né? Isso teve implicações fantásticas, inclusive no entendimento da vocação, do trabalho, né? Na Sim. Idade Média, somente os religiosos eram considerados vocacionados. Os indivíduos que realizavam atividades seculares não seriam vocacionados, né? Então, o sapateiro, o carpinteiro, a costureira, a cozinheira, esses não eram vocacionados. E a reforma, então, mudou esse entendimento, diz: todos são vocacionados. Se alguém exerce uma atividade de maneira íntegra, tendo em vista o bem da coletividade e a glória de Deus, essa atividade, por mais simples, por mais despretensiosa que seja, é uma vocação, né? Uhum. Então,
a valorização do trabalho, inclusive a valorização do trabalho manual, que era muito desprezado na Idade Média, era considerado uma coisa humilhante, né? Então, isso acabou tendo um impacto tremendo. A vida disciplinada, de frugalidade, né? Evitando os excessos, evitando os vícios, isso também foi um fator tremendamente positivo. Enfim, essa soma de circunstâncias, de fatores, de novos valores, de novas convicções, contribuiu extraordinariamente para o progresso das sociedades atingidas pelo protestantismo e a prosperidade desses países e das famílias, das pessoas que faziam parte dessas sociedades, né? Sim, tem Daí, até. inclusive, aquela tese, a famosa tese Uhum. lá do Max Weber, né, Max no Weber. início do século XX, a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Sim. Professor Adri, para a gente ir avançando, a gente ainda vai ficar no continente europeu e vamos falar um pouquinho sobre o movimento da reforma radical, os anabatistas. Eu deixei para falar agora, justamente porque quando você tem o luteranismo surgindo e os dois movimentos de reforma, o inicial e o posterior, com Zwinglio e com Calvino, esse movimento anabatista surge por conta justamente por conta da interpretação dos líderes reformadores. Alguns outros grupos vão entender que eles estão no direito de fazer uma certa livre interpretação e surgem grupos anabatistas, inicialmente grupos anabatistas radicais, no sentido extremo mesmo, movimentos que acabaram levando a conflitos políticos e sociais, e depois o movimento mais pacifista. Comenta para a gente sobre a reforma radical, a reforma que surge dentro dos movimentos considerados como anabatistas. Porque a fama deles ficou, né? Ou que só tinha briguento no meio dos anabatistas, né? Mas não é bem assim, né? Tinha... Os historiadores englobam vários grupos dentro dessa chamada reforma radical. Mas, sem dúvida, o grupo mais importante é o dos anabatistas, né? Os anabatistas têm este nome por causa da sua prática de rebatizar as pessoas que tinham sido batizadas na infância, tanto no catolicismo quanto no protestantismo, né? Então, como eles eram defensores do batismo chamado de crentes, né? O batismo de alguém que podia responder conscientemente ao evangelho, né? Dar uma profissão de fé consciente. Então, eles eram contrários ao batismo de bebês, de crianças muito pequenas. Eles diziam que isso era um resquício de constantinismo que Zwinglio havia herdado do catolicismo, né? Então, eles diziam, você, Zwinglio, está mantendo duas coisas da velha ordem, o batismo infantil e a união da igreja com o Estado. E eles, então, divergiram fortemente dele nesses dois aspectos, né? Na questão do batismo, e também defenderam a absoluta separação entre igreja e o Estado. Eles foram os únicos movimentos da Reforma Protestante do século XVI que foi o único movimento que defendeu a completa separação entre a igreja e o Estado. Mas então é isso. Eles foram inicialmente seguidores e simpatizantes de Zwinglio. Mas pouco tempo depois começaram então a questionar o Zwinglio em relação a essas questões e finalmente romperam com ele e formaram o seu próprio movimento. Só que eles acabaram, né, sendo muito radicais no seu protesto e eles passaram, por exemplo, a interromper os cultos das igrejas reformadas lá de Zurique e de outras cidades da Suíça, né? Então, as igrejas estavam lá reunidas para o culto, muitas vezes celebrando a ceia do Senhor. Eles entravam gritando, dizendo os seus slogans, né? Levando os seus cartazes e interrompendo os cultos. Quer dizer, uma coisa totalmente absurda, inaceitável, né? De modo que começaram a tomar
medidas repressivas contra eles. Inicialmente, eles foram multados, né, tiveram que pagar multas, né, penas em dinheiro. Depois foram presos e, finalmente, aconteceu aquela coisa horrível que todos nós sabemos. Eles começaram a ser também executados, né? Muito embora os maiores perseguidores, os perseguidores mais cruéis dos anabatistas não tenham sido de modo algum os zwinglianos, ou os reformados, ou os protestantes em geral, e sim os católicos, né? As maiores perseguições sofridas por esse grupo foram na Áustria, que era muito católica. Então, ali, sim, o número de execuções de anabatistas foi muito grande. Mas então é isso. Surge esse movimento anabatista, um movimento sempre muito pequeno, muito minoritário, e também um grupo muito, muito sofrido por causa da intolerância. Mas houve um episódio que colocou uma mancha muito grande sobre os anabatistas, que foi o episódio da cidade alemã de Münster. Nessa cidade, um grupo anabatista conseguiu tomar o poder da cidade e implantou uma teocracia rigorosa sobre todos os habitantes ali, né? E então, eventualmente, um exército católico se reuniu e acabou derrotando esses anabatistas e promoveu uma grande matança lá entre eles. Inclusive, uma coisa bem estranha é que, se vocês forem hoje na cidade de Münster, vocês vão ver pendurada lá na catedral 3 gaiolas de ferro. Hoje, pleno ano de 2024, né? Aquelas 3 gaiolas de ferro onde foram colocados os corpos dos líderes anabatistas que foram executados naquela rebelião, no final daquela meio rebelião. macabro esse negócio aí, Então, eles foram colocados lá para servir de exemplo para as pessoas, né? Servir de dissuasão, de advertência. E depois, claro, os corpos foram retirados, mas as gaiolas de ferro estão lá até hoje. Mas, enfim, servir de exemplo. Isso deu uma reputação tremendamente negativa para os anabatistas, né? Mas, finalmente, surgiram daí uma manifestação bem diferente, bem mais pacífica, principalmente na Holanda, com esse outro líder que foi o pastor Menno Simons, e que deu origem, então, aos Menonitas. Esse se tornou o líder anabatista mais conhecido, Menno Simons. Houve outros, né? O Jacob Rutter, que deu origem aos Rutteritas, né? E outros grupos, né, como os Amish, que nós temos aqui nos Estados Unidos, aqui na Pensilvânia, em outros lugares, né, temos esses Amish, que também são herdeiros dos anabatistas. Ó, aqui, para vocês darem uma olhada, é o que o nosso reverendo está explicando. Esse gráfico aqui, eu estou mostrando em toda a live, que é um e-book gratuito que o Seminário Nascido de Novo nós fornecemos gratuitamente para você. O link está aí na descrição para que você possa baixar. Então, aqui a gente tem a pré-reforma. Olha aqui os russitas, John Huss, que o reverendo mostrou para a gente. Aí nós temos a reforma protestante. Aí a gente vê, reformado, os anabatistas aqui. Depois eles dão origem aos menonitas. E aí aqui os Amish, como ele está explicando para a gente. Está aqui. Temos os reformados de um lado, anglicanos aqui, que nós já vamos falar dos anglicanos, que aí a gente tem os puritanos. Um erro, né, reverendo, que falam muito, é que os batistas vêm dos anabatistas, né? Mas, na realidade, eles não vêm dos anabatistas, né? Eles vêm dos puritanos, né? Se nós formos... É verdade. Então, é um erro, acho que por causa da palavra, né? É mais fácil dar o apelido... É por causa do nome. Exato. Os anabatistas, então, são suíços, são indivíduos principalmente de língua alemã, né? Eles mesmos não se chamavam de anabatistas, e sim de irmãos suíços.
ou só irmãos ou irmãos suíços. Então foram os adversários que deram para eles, por causa da prática do rebatismo, o nome de anabatistas. Já os batistas, eles têm origem numa região totalmente diferente da Europa, na Inglaterra, do século XVII, ali do comecinho do século XVII, pouco depois de 1600, né? Então foi um dos ramos em que se subdividiu o puritanismo. O puritanismo deu origem aos presbiterianos, isso no caso da Inglaterra, né? Aos presbiterianos, aos congregacionais e aos batistas, né? Então é um movimento, embora com pontos comuns, mas historicamente distinto dos anabatistas suíços. O reverendo, o professor Aldeir, uma questão que eu ia perguntar, aproveitando que o senhor é um historiador profissional, historiador oficial da IPB, aí nessa planilha que o Raul está transmitindo aqui para a gente, tem a divisão entre batistas gerais e batistas particulares, e ali nos batistas particulares está escrito reformados com acento de interrogação. Por quê? Porque algumas pessoas vieram reclamar com o Raul de que os batistas particulares não seriam reformados. Na sua opinião, como historiador, que, né, profissional e tal, é adequado ou não uma definição de batistas particulares como pertencentes a reformados? Obviamente não reformados no sentido mais estrito, porque talvez não fosse mesmo, por conta das questões de pactualismo, batismo infantil e tal, mas seria não seria certo ou não seria errado denominar batistas particulares como reformados? De fato, essa é uma distinção muito comum que a gente encontra nos livros, nos autores, né? Os batistas particulares seriam os batistas calvinistas, né? Aqueles que acreditam na eleição, na expiação limitada, etc., né? Naqueles 5 pontos lá do calvinismo. Esses são os batistas particulares, batistas calvinistas. E os batistas gerais são aqueles que têm uma linha mais arminiana, né? Mas então, eu creio que essa distinção continua sendo aceita e continua sendo válida, né? Os primeiros batistas, exatamente por serem oriundos do movimento puritano, que era solidamente calvinista, então os primeiros batistas eram calvinistas. Então é só num segundo momento que surge essa outra modalidade mais alinhada com a teologia arminiana, que são os batistas gerais, né? Então pelo menos eu considero perfeitamente válida e legítima essa distinção. Eu acho que é mais certo, então, Raul, depois tirar esse reformado e colocar calvinista, pelo menos... Vou colocar calvinista para o pessoal, tá? De um historiador. Aqui, evidentemente, nós não estamos falando de governo de igreja, nada disso, mas no âmbito da soteriologia, do entendimento da salvação. Nesse sentido. Né? E o fato também dos puritanos terem vindo dos reformados, né? Anglicanos e reformados, aí depois passa pelos puritanos, e aí nós temos os batistas como um braço. Então é nesse sentido que a gente coloca como reformados, né? Sim. Mas Raul, aproveitando que já estamos falando de Inglaterra, então vamos para o quarto movimento, que é o movimento anglicano, que é um movimento muito mal entendido. A gente já teve live aqui com o bispo José Rossello, que é um bispo anglicano, reformado, e é sempre muito comum você ver protestantes e católicos romanos alegando que porque essa igreja surgiu com Henrique VIII, que queria separar da esposa e foi só por causa disso e tal. Mas isso aí é muito simplismo. Eu queria que o senhor comentasse para a gente sobre esse movimento anglicano, que é tão importante para a reforma em geral, porque dali vai surgir vários outros ramos do protestantismo. A palavra anglicano significa inglês, né, em latim. Então, igreja anglicana, igreja inglesa. Né? A igreja inglesa foi uma igreja católica apostólica romana durante um milênio, né? Ou pelo menos desde o século VII, né? Lá
pelo ano 600 e tanto, quando houve um sínodo, chamado Sínodo de Whitby, quando o cristianismo inglês passou a ficar sob a autoridade lá de Roma, né? Então é isso, uma longa trajetória como uma igreja católica apostólica romana. Mas, no contexto daquela crise provocada pelo rei Henrique VIII, em que ele tentou a anulação do seu casamento com a princesa espanhola Catarina de Aragão, que não lhe havia dado um filho varão que ele tanto desejava para ser o seu sucessor no trono, ele acabou entrando em conflito, então, com o Papa, que se recusou lá por uma série de razões a anular o seu casamento, e ele conseguiu que um decreto do próprio parlamento inglês, então, fizesse isso que ele desejava, e ele rompeu com o papado, rompeu com Roma. O Henrique VIII continuou sendo católico, apostólico, até o fim da vida, mas não romano. Ele morreu católico fiel. Ele era inimigo da Reforma, inimigo de Lutero, né? Escreveu, inclusive, um livro lá contra Lutero. Mas ele, sem querer, sem pensar nas consequências, ele deu um passo importantíssimo para tornar a Inglaterra um país protestante. Ou seja, ele rompeu a ligação da igreja inglesa com Roma, né? E então foi no reinado do seu filho, adolescente, Eduardo VI, então a partir de 1547, que a Inglaterra se tornou protestante. Houve um retrocesso no reinado seguinte, que foi de outra filha de Henrique VIII, a Maria I, a filha que ele havia tido com a Catarina de Aragão. A Maria I, como uma mãe muito católica, tentou levar de volta a igreja inglesa para o catolicismo, promoveu uma violenta perseguição contra os líderes protestantes, enviando cerca de 280 deles para a fogueira, inclusive vários bispos, entre os quais o mais alto oficial eclesiástico da Inglaterra, o arcebispo de Cantuária, Thomas Cranmer, que era protestante e, inclusive, calvinista, né? E foi finalmente no reinado de mais uma filha do Henrique VIII, a Elizabeth I, que a Inglaterra se tornou, então, definitivamente protestante, mas com um protestantismo singular, né? Diferente das outras manifestações protestantes. Ou seja, um protestantismo híbrido, reunindo elementos católicos e elementos protestantes. Qual o aspecto mais, digamos, católico da igreja anglicana? Primeiro, a sua valorização do conceito de sucessão apostólica, do episcopado, a importância da hierarquia, né, com arcebispos, bispos, sacerdotes. Esse é um aspecto. O outro aspecto, o culto altamente elaborado, um culto altamente litúrgico, né? O uso de vestes especiais pelos ministros, pelos sacerdotes. Então, nesses dois aspectos, principalmente, o anglicanismo se assemelha muito com o catolicismo. Mas qual é o aspecto protestante, então, do anglicanismo? É a teologia. A teologia anglicana é fundamentalmente protestante, ou seja, o anglicanismo não aceita nenhum daqueles dogmas católicos, não aceita a transubstanciação, não aceita os dogmas marianos, não aceita a questão do purgatório, celibato clerical, a veneração dos santos, nada disso, né? É uma teologia essencialmente protestante e, nos primeiros tempos do anglicanismo, uma teologia calvinista. Os dois documentos fundantes do anglicanismo, que são os 39 artigos e o livro de oração comum, ambos escritos pelo arcebispo Cranmer, eles têm forte inspiração calvinista, né? Depois
Esses 39 artigos resultaram de uma revisão dos 42 artigos que tinham sido escritos pelo arcebispo Thomas Cranmer. Então é isso, o anglicanismo, no início, essa forte ênfase da teologia calvinista, depois acabou adotando uma posição mais próxima do arminianismo, embora os seus documentos fundamentais ainda tenham um forte conteúdo calvinista. Então, essencialmente, é isso. Um outro aspecto interessante a respeito do anglicanismo é que essa tradição sempre teve duas alas, dois segmentos, a chamada Igreja Alta e a Igreja Baixa, High Church e a Low Church. A High Church é essa igreja mais anglo-católica, digamos assim. É a igreja que valoriza aquelas cerimônias elaboradas, como a gente vê lá na abadia de Westminster, principalmente associadas com a monarquia britânica, né? Essa é a High Church. E a Low Church é a ala evangélica do anglicanismo, muito parecida com qualquer outra igreja evangélica. Então, um indivíduo como John Stott, tão apreciado pelos evangélicos brasileiros, né, com tantos livros publicados no Brasil, ele foi um anglicano da Igreja Baixa, da Low Church, né? E muitos outros, Alistair McGrath e tantos outros bem conhecidos entre nós. Ô, Raul, tira aí o slide. E também um deles, o bispo J.C. Riley, esse senhorzinho aqui, desse livro que eu escrevi, que é a primeira biografia sobre a vida e obra de Riley no Brasil. E nesse livro, que hoje ele só está disponível em e-book na Amazon, mas eu quero que em breve a gente consiga fazer uma reimpressão desse livro, aqui eu explico um pouco mais detalhadamente essas divisões que o professor Alderi colocou, da High Church, da Low Church, da Broad Church também, que é o pessoal do meio ali. Latitudinaristas. Isso. O centrão. É um centrão, mas é um centrão que... Sem o Valdemar. Hoje não tem mais, hoje em dia. É um centrão que abrange direita e esquerda. Por aí. E aqui nesse livro eu falo um pouquinho disso. E também, só para aproveitar que o professor falou sobre a questão dos documentos anglicanos, agora, recentemente, o nosso amigo Francisco Torinho, ele lançou isso aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Espera aí que eu já vou colocar. O Francisco Torinho, pela editora Teófilos, junto com alguns colaboradores, lançaram, finalmente, depois de muito tempo, uma tradução do livro de Oração Comum de 1162, na edição brasileira, né? Uma tradução brasileira que tem os padrões dos reformadores anglicanos. Então, nessa edição, que é inédita no Brasil, que ela não é associada a nenhuma igreja anglicana do Brasil, de fato, né? Na igreja anglicana evangélica brasileira existe um livro de oração comum que é um pouco modificado, não é tão literalmente o de 1662, e aqui vocês têm esse material que eu indico para que todo mundo que tiver interesse em conhecer mais o anglicanismo, essa obra que foi traduzida e foi lançada agora, recentemente, pela editora Teófilos, do Francisco Torinho. Também aí nesse link, a minha cachorra latim, nesse link o reverendo Nathan Castro, acho que estava aqui na live também, no qual o pessoal pode ter acesso a esse material, que para quem quer conhecer mais sobre anglicanismo de linha reformada, que é, como o professor Alderi falou, a base do documento, fica aqui a minha indicação desse material. Aliás, o Torinho, graças a Deus, está traduzindo cada material, que é coisa assim de cair o queijo, né? Livros de João Calvino, olha, muita coisa, Beza, Perkins, nossa, muita coisa maravilhosa, né? Então, sim. Maravilha. E, professor Ali, porque a gente, por final, já abordou os 4 ramos, e eu queria te fazer uma pergunta. Esses dias agora, eu coloquei na minha página do Projeto Castelo Forte, no dia 25, se eu não me engano, dia 25 de outubro agora,
no último 25 de outubro, a gente fez uma postagem que estava falando sobre que em 25 de outubro de 1648 foi celebrada a Paz de Westfália, que foi o final da Guerra dos 30 Anos. Lá, eu fiz um comentário nessa postagem falando que foi o fim político da reforma. Aí alguém me perguntou assim, mas por que o fim da reforma, né? Eu expliquei assim, eu considero esse marco como o fim histórico da reforma protestante, não no sentido teológico, obviamente, a gente está aqui como herdeiros da reforma protestante, mas no sentido prático, porque em 1648, com a Paz de Westfália, você não teve mais alterações grandes em relação aos estados. Então, cada estado que era protestante continuou protestante, e cada estado que era católico basicamente continuou sendo católico. E considerei também que, como em 1647 tinha sido a elaboração da Confissão de Fé de Westminster, sem considerar depois, porque a Confissão de Fé Batista de 1689 e a Declaração de Savoia são parecidas com Westminster, então eu meio que considerei esse marco de 1648 como fim técnico, vamos dizer assim, da Reforma Protestante, como um movimento que teve início real em 1517. O senhor concordaria com esse tipo de definição Sim, histórica? Perfeitamente. Muitos historiadores consideram mesmo, né, que o final daquele período propriamente dito da Reforma Protestante se deu com o término da Guerra dos 30 Anos, em 1648, com a Paz de Westfália, né? Por quê? Porque essa Paz de Westfália definiu para sempre as fronteiras político-religiosas da Europa. É o que você disse, né? As regiões que eram protestantes em 1648 continuaram sendo protestantes. As regiões que eram católicas continuaram sendo católicas, não houve mais nenhuma alteração substancial nessas fronteiras político-religiosas. Então, por isso que essa data é tão importante aí, marcando o final daquele período principal da Reforma Protestante. E o senhor também comentou sobre um quinto que a gente não chegou a comentar, que seria a Contra-Reforma. Fala rapidamente um pouco sobre isso também, porque acabou sendo esse final. Que a Contra-Reforma, só para o pessoal ter uma noção, um dos documentos, o que marcou muito ela foi o Concílio de Trento. Deixa eu mostrar mais um livro aqui também para o pessoal. A gente tem esse livro João Calvino. Tratado contra o Concílio de Trento. Isso aqui, na verdade, o professor Alderi, é o antídoto, né, contra o Concílio de Trento, que João Calvino escreveu, e aqui foi lançado pela editora João Calvino, do nosso amigo Franklin Bruno, que ele vai estar aqui com a gente no último dia desse especial da Reforma, dia 31, e nesse livro Calvino escreve contra as definições dos cânones de Trento referentes à justificação. Mas comenta um pouquinho para a gente sobre isso, para a gente encerrar. Eu estou aqui me deslocando aqui em casa só para pegar o carregador do celular, porque a bateria está quase no fim. Vocês estão conhecendo uma casa nos Estados Unidos. Só um segundinho aqui para eu... exato. E fica aqui, então é isso. Raul, nossa recomendação é esse livro aqui. Pode falar. Quando a gente fala das reformas do século XVI, então nós não podemos deixar de fora aquilo que se convencionou chamar de reforma católica. Aconteceram duas coisas no que diz respeito ao catolicismo no contexto da reforma protestante. E esses dois fenômenos, então, recebem dos historiadores esses nomes, né? A reforma católica e a contra-reforma. Então, são duas coisas diferentes. A contra-reforma foi aquele esforço feito pela Igreja Católica Romana no sentido de neutralizar a reforma protestante e recuperar as perdas que a Igreja Romana havia sofrido com a reforma protestante, né? Então, fatores relacionados com a contra-reforma, as guerras religiosas, né? A atuação dos jesuítas, por exemplo,
um exemplo bastante significativo nesse aspecto foi o que aconteceu na Polônia. Havia surgido um forte movimento de reforma na Polônia. E houve, inclusive, um reformador muito destacado, Jan Laski, que era polonês, né? Mas, mediante a atuação dos jesuítas, o protestantismo polonês foi totalmente aniquilado, né? A mesma coisa também aconteceu na Espanha, onde surgiu um movimento de reforma bastante significativo, mas foi completamente destroçado pela ação da Inquisição e dos reis espanhóis e assim por diante, né? Então, Sim. essa é a contra-reforma. Mas, ao mesmo tempo, houve também um esforço sério da Igreja Romana no sentido de corrigir desvios, corrigir abusos, principalmente no aspecto moral, no aspecto administrativo e, no que diz respeito à questão teológica, definir com maior precisão a posição católica, os dogmas católicos. E isso, então, foi realizado principalmente por meio do Concílio de Trento, que se reuniu numa série longa de sessões durante muitos anos, né? De modo que a Igreja Católica posterior ao Concílio de Trento, a igreja chamada Tridentina, é uma igreja muito diferente da anterior. E quem contribuiu para isso foi a Reforma Protestante. Sim. Se Não a dá para Igreja considerar. Católica tem certas características hoje, né, é por causa dos protestantes, em reação ao protestantismo, né? Eles tiveram que se defender, né? Sim, não dá Então para é isso. considerar hoje, né? Houve esses dois movimentos dos quais nós devemos estar conscientes, né, ao tratar de toda essa questão. Então, a contra-reforma e também a reforma católica, da qual a expressão mais dramática, assim, mais impressionante foi esse Concílio de Trento, mas também a criação de novas ordens religiosas e uma série de outros aspectos, né? Mas principalmente o Concílio de Trento. Sim. Uma coisa curiosa, só para comentar, o senhor falou da questão da tentativa de reforma na Espanha. Um dos reformadores espanhóis foi um homem chamado Juan de Valdez. Ele foi um dos primeiros que tentou fazer uma tradução da Bíblia lá, né? E essa edição que o Raul tem atrás aí, da Instituta de Calvino, da Feligue, foi traduzida inicialmente pelo Juan de Valdez. Então, é um documento, e essa tradução da Feligue é um documento, é uma tradução da Instituta que surgiu antes da nossa em português. Então, é uma herança de lá, mas que acabou muito perseguida, né, por conta da contra-reforma, tanto nos países europeus quanto nas colônias espanholas e portuguesas, que acabou impedindo o surgimento do protestantismo aqui durante muito tempo, né? Você teve aquela iniciativa da França Antártica, né, em 1550 alguma coisa? 57. E depois você tem alguma coisa com as invasões holandesas, né? No século XVII, mas ali era um contexto de ocupação, né? Então, do mesmo jeito que as igrejas holandesas se estabeleceram, elas se desestabeleceram muito rápido, né? Você só vai ter realmente protestantes no Brasil. Eu até citei esses dias no Projeto Castelo Forte. Você tem um missionário inglês chamado Henry Martin, que ele passa aqui no Brasil em 1805. E ele até escreve, ele passa lá em Salvador, e ele fala quando que essa terra vai ser evangelizada, tem tantas cruzes, né? Mas nenhum evangelho. E aí só em 1808 que você vai começar a ter anglicanos vindo, né? E em 1824 que vem os missionários alemães também, né? O pessoal da imigração alemã, e aí com um pouquinho que começa, né? E o protestantismo missionário mesmo, só com uma missão, uma pequena missão metodista no final dos anos 1830, né? Uhum. E depois só a partir mesmo, em bases mais permanentes, do reverendo Calley e da dona Sarah Calley,
em 1855, mas daí isso já é outra história. Sim, sim. Alguém aqui perguntou no chat, uma única pergunta, só para a gente fazer. Alguém perguntou aqui no chat, acho que foi o Natan até. Não, não foi o Natan. Sobre a questão da ortodoxia. Aqui, ó. A reforma entrou em contato com a Igreja Ortodoxa Oriental ou a influenciou de alguma maneira? Houve isso? Houve, né? A Um certo influência da contato, né? reforma, a influência da reforma sobre a Igreja Oriental foi muito pequena, né? Porque a Igreja Oriental está ali muito longe da Europa Ocidental, onde aconteceu a Reforma Protestante, né? Então, o contato foi mínimo. Existe apenas, os historiadores falam apenas de um grande líder ortodoxo que abraçou a reforma, que foi Cirilo Lucar, L-U-C-A-R, Lucar, Cirilo Lucar. Mas ele foi defenestrado, né? Acho que Ele foi. acho que ele era de Constantinopla, né? Aí depois ele É, aceitou e. ele ficou empolgado com as ideias de Calvino, Uhum. mas daí ele foi afastado, né, da sua posição. Mas é o único caso assim conhecido de algum contato entre a Reforma Protestante e a Igreja Ortodoxa naquela época, no século XVI. Sim. Foi algo muito pequeno. Só para notar, o Gabriel é lá da minha igreja, é membro ali da Igreja Presbiteriana Barra Funda, em São Paulo aqui. Tá mudo, Raul. Houve várias outras comentários aí, né? Não, sim, teve Se a alguns gente aqui. tivesse tempo, a gente poderia até falar Não, mas eu alguma achei coisa, esse o mais né? relevante, porque o resto teve aquelas questões, né, sobre muito bom. Inquisição. Teve o reverendo Natan Castro, ele chegou a falar sobre a questão da posição luterana, né, que não é consubstanciação e sim união sacramental. Não, de fato, muita gente, eu vejo alguns luteranos reclamando de aliás, isso é uma coisa que eu ia até pedir para o senhor comentar, essa rixa que existe entre luteranos e calvinistas, né? Mas aí ele fala, né, que a consubstanciação não seria... Mas lá em Marburg teve... Não, mas o Raul, Começou lá, né? ali não era calvinistas ainda, era reformados. Os calvinistas eram depois reformados. tinham mais questões políticas. Exato. Mas eu já vi alguns os luteranos comentarem muito essa questão de que a posição deles não é consubstanciação, a posição deles é união sacramental. Porque eles alegam que se você chamar de consubstanciação, você estaria chamando a posição luterana da posição de um herege lá de trás, acho que Eustichiano, alguma coisa, que teria uma posição meio herética. Então, eles meio que repelem essa questão de chamar de consubstanciação. Né? Então tá, união sacramental, então a gente não vai... Né? A união sacramental não é um bom termo, né? Porque isso é aceito também por outros grupos. Os calvinistas adotam o conceito de união sacramental, né? Uhum. Então, não é um bom termo para designar a posição luterana. Sim. Porque o que é a união sacramental? É o entendimento de que existe um vínculo entre o símbolo e a coisa simbolizada, né? Ou seja, existe um vínculo entre o pão e o corpo de Cristo, entre o sangue, entre o vinho e o sangue de Cristo. Existe uma ligação. É isso que é a união sacramental, né? E isso é aceito também pelos calvinistas, né? Eles entendem que existe esse vínculo, só que é um vínculo espiritual e não físico. Enquanto que no luteranismo, né, Lutero dizia que o corpo de Cristo está sob e ao lado dos elementos, né? Junto com os elementos do pão e do vinho, está também presente fisicamente. Aí que está a diferença. Sim. Fisicamente, o corpo e o sangue de Cristo. Então, por isso, esse termo consubstanciação. Tá? A ideia de união sacramental não é suficiente para explicar exatamente a posição luterana. Né? Então, é só só uma questão técnica, só para os luteranos terem algum tipo de rixa com a gente. Para a gente manter, né, a tradição. Reverendo, muito obrigado. Né? Por nós, todo mundo que participou aqui,
nós faríamos 3, 4, 5, 10 horas de live. Mas o problema é que se a live ficar muito comprida aqui, que as pessoas vão assistir por pedacinho. Aí o YouTube vai entender que a pessoa assistiu uma porcentagem muito pequena do vídeo e aí não vai entregar outros vídeos. Então a gente procura manter uma média. Então falam, mas a gente está aqui pregando a palavra, quem quiser vai assistir, mas nós também temos que ter a responsabilidade que essa mensagem vá ao maior número de pessoas possível. Né? E ter um homem como professor aqui com a gente é um privilégio, nós agradecemos muito a Deus, né, que para ter o professor aqui com a gente. Não tenho palavras para dizer minha felicidade de ter aqui, quanto a gente aprende cada vez que o professor está aqui no Nascido de Novo. Né? Mas, infelizmente, nós vamos ter que terminar, né, porque senão o YouTube pega assim nossos vídeos, abre um buraco e joga lá dentro. Já não gostam da gente aqui, né? Então, a gente tem que... Mas, de fato, professor Alderim, muito obrigado por ter participado com a gente. O pessoal que quiser acompanhar o pastor Alderim no Instagram, ele não acessa muito lá, mas tá aí o link dele. Mostrar uma coisa aqui muito importante do reverendo Alderim, que está aqui. Sim. E aí tem o projeto que o professor Alderim lidera na Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso. Fala um pouquinho desse site para a gente. Pois esse site, embora tenha como foco principal a história da IPB, mas ele, na verdade, tem um escopo muito mais abrangente, porque ele tem muito material sobre a história do cristianismo em geral, sobre a história da reforma protestante, a história do movimento reformado mundial e a história do protestantismo no Brasil. Então, eu quero convidar, né, os nossos ouvintes, aí, os nossos espectadores, a acessarem este site, IPB História e Identidade, tudo junto.com.br, onde vocês vão encontrar materiais, documentos, fotografias e vídeos de grande importância para o estudo da história da igreja. Olha, tem muita coisa aqui, queridos. Se vocês entrarem... E, por exemplo, aqui eu estou na parte falando de cristianismo. Então, aqui não tem só material sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. Olha aqui, só de texto. Olha só. Panorama da história da Igreja, introdução. Olha aqui, Rússia e Ucrânia, o conflito do mundo ortodoxo. Ou seja, breve história do papado, os primeiros cristãos e a reencarnação, cristãos e muçulmanos, uma longa história de conflitos. Ou seja, tem muita coisa aqui para a gente aprender, muita coisa boa, dividido em cristianismo, reforma, história da IPB, presbiterianismo e Brasil. Ou seja, bastante coisa. Olha, o arquivo histórico presbiteriano, vocês conhecem esse rapaz que está aqui? Né? Vocês conhecem nosso professor? Né? Olha aqui. Então, tá aqui, IPB, história e identidade.com.br, tá bom? Aqui um material importantíssimo para todos nós cristãos. Reverendo, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Eu vou terminar a live com vocês aqui, vou me despedir do professor e do Armando, tá bem? Sim. E amanhã nós estamos de volta com o nosso querido reverendo Ageu Magalhães, também professor Ageu, vai estar aqui com a gente. E depois de amanhã a gente encerra com o Franklin Bruno, que é da João Calvino Publicações. No dia 31 nós vamos encerrar com alguém que está aí ferrenhamente na internet, respondendo aos papistas, né? Isso. Então, eu vou clicar aqui em terminar a transmissão, mas aqui, o professor só espera... que eu quero me despedir direitinho do senhor, tá? O Armando já sabe como é que funciona, né? Então ele espera. Já falou, então, aí, o pessoal, o último recado, pessoal, curta a live, comente, compartilhe, lembrando que essas lives não vão ficar nesse canal por muito mais tempo, então aproveitem, assistam aqui o material, curtam, compartilhem, e tem as nossas próximas 2 lives, e aí encerramos o nosso especial da Reforma em 2024, o senhor permitir. Então, Deus abençoe a todos. Eu vou clicar